Hoje vamos falar da relação do principal vilão de Zatch Bell com o niilismo. Ficou curioso? Então fica até o final do vídeo porque esse personagem é muito mais profundo do que parece. Clear aparece na obra como o Mamodo absoluto. Ele derrota Brago com facilidade, obriga Ashuron a se sacrificar para conseguir feri-lo, e mesmo assim continua parecendo invencível. Mas o mais interessante não é apenas o poder dele, é o que ele representa. Diferente de Zeon, que buscava poder e superioridade, Clear não queria governar. Ele não ligava para a coroa, ele queria algo muito mais extremo: a eliminação completa de todos os Mamodos, inclusive dele mesmo. E aqui a obra revela algo curioso. A Batalha dos Mamodos, que acontece a cada 1000 anos, é chamado Desafio de Deus. Ninguém entende exatamente por que aquilo existe, mas todos aceitam participar para a escolha do novo rei. Isso entra dentro de um escopo filosófico bem conhecido, que envolve desde o niilismo até o absurdismo de Camus, que é a percepção do confronto da nossa razão com o absurdo da realidade. Clear percebe o absurdo de participar de uma luta que ele não escolheu. Isso podemos ver em nós mesmos. Nenhum de nós escolheu ter que crescer, pagar impostos, trabalhar, mas todo mundo participa da seleção natural, querendo ou não. Só que Clear rejeita completamente esse sistema. Na visão dele, o mundo dos Mamodos chegou no seu ápice evolutivo através de si mesmo. Ele seria o resultado final da evolução, o ser perfeito, o último. E justamente por isso, tudo deveria acabar. Esse é o ponto mais estranho e fascinante do personagem. Por que o Mamodo desejaria destruir a própria espécie? É aqui que entramos no niilismo. O niilismo não foi exatamente criado por Friedrich Nietzsche, mas ele foi um dos principais filósofos que mais analisou esse fenômeno. Nietzsche acreditava que a sociedade moderna estava perdendo seus valores tradicionais, principalmente os religiosos, e que isso criava um vazio de sentido, e podemos ver isso facilmente hoje em dia. A diminuição da presença religiosa em áreas públicas, dando espaço a novas formas de espiritualidade, ideologias políticas e filosóficas. Pois a famosa frase "Deus está morto" não significa literalmente que Deus morreu. Ela significa que os valores absolutos que sustentavam a civilização estavam entrando em colapso. E o problema é: o que acontece quando nada mais faz sentido? Clear aqui representa o niilismo passivo, levado ao extremo, e isso se refere diretamente ao seu tipo de magia. Magia de aniquilação. Ele pode literalmente apagar as coisas, inclusive apagar as magias. E ele rejeita tudo. Rejeita o desafio de Deus, rejeita o reino, rejeita os Mamodos, rejeita a própria existência. Existe também uma influência muito clara de ideias modernas ligado ao darwinismo social e a visão distorcida de evolução como progresso inevitável rumo a um ser superior, pois ele se via como o ápice da evolução dos Mamodos, ideias inclusive bem presentes dentro do século XX. Porém, existe uma fala muito mais importante onde Clear compara os humanos à bomba atômica. Para ele, a humanidade atingiu seu ápice ao criar a arma capaz de destruir o mundo. Os Mamodos atingiram seu ápice ao criar ele. Isso cria um contraste muito interessante, pois dentro da concepção, é justamente quando o ser humano atinge seu ápice qualitativo que ele perde o sentido de existir, pois já não há mais progresso possível. Logo, o resultado final da evolução seria a autodestruição. Transforma Clear em algo mais do que apenas um vilão forte. Ele vira um símbolo de um mundo sem propósito, sem transcendência e sem esperança. Isso conversa diretamente com o mundo moderno. Hoje muita gente vive com uma sensação parecida: perda de propósito, vazio existencial, sensação que nada importa de verdade, relações mais vazias, rotinas automatizadas. Só que existe uma diferença importante para ser coerente e justo. Mesmo que o niilismo reconheça a ausência de um sentido absoluto, isso não leva necessariamente ao suicídio ou à autodestruição. Alguns filósofos defendem justamente o contrário: criar significado através da própria existência.
Porém, Clear não segue esse caminho. Ele escolhe o vazio absoluto. No fundo, o ódio dele não é apenas contra os outros, é contra a própria realidade. E é justamente por isso que o final funciona tão bem. Clear não é derrotado simplesmente porque alguém ficou mais forte que ele. Ele perde para a vontade coletiva dos Mamodos, para a esperança e para o desejo de continuar existindo, pois de fato ele era o mais forte dos Mamodos, porém ele não representava nem continuidade nem a vontade dos demais Mamodos. Tinha poder, mas sem legitimidade. Aqui Makoto Haiku deixa bem clara a posição da obra. A esperança é mais forte do que o vazio se ela for acolhida coletivamente. Ela pode vencer a nossa falta de sentido. No final, Clear possuía o maior poder individual de todos, mas não tinha um motivo para existir, e acabou sendo destruído pelo Shin Beuruan Baoza Keruga. O mais interessante de vilões como Clear é que eles representam um conflito de ideias, não apenas de sistemas, da ausência de sentido que leva para a destruição versus os princípios que movem as pessoas para algo melhor, como era o que o Zet sempre quis. E aqui deve ter uma das coisas mais interessantes da obra, e que eu ainda me pergunto às vezes: Clear Note não foi apagado. Então ele ainda está no mundo dos Mamodos? Um ser destrutivo daqueles ainda conseguiria conviver em sociedade depois de tudo que ele tentou fazer? Está preso? É um dos mistérios que eu mais quero descobrir em Zatch Bell 2. E se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Muito obrigado e até a próxima.